De volta ao seu programa, muito obrigado porque você está aqui com a gente, obrigado pela sua audiência. Hoje é terça-feira, é dia de tecnologia aqui no seu programa. A Samela Carvalho está com a gente toda terça-feira e hoje ela vai falar de um assunto bastante interessante, segurança nas redes sociais. É muito importante que a gente saiba como cuidar, nos proteger fortemente aí quando a gente se expõe tanto quanto nas redes sociais. Ela vai falar hoje especificamente sobre as redes sociais. Como é que a gente pode ter segurança em navegar por essa rede social, aproveitar o que ela tem de bom, que é, conversar com as pessoas que a gente não consegue conversar sempre fisicamente, pessoas que estão lá no nosso passado a gente reencontra, enfim. Mas como ter segurança aproveitando essa rede social, o Facebook. Samela, boa tarde para você. Conta pra gente como é que a gente fica seguro navegando no Facebook. Boa tarde, Wagner. Boa tarde para você que está assistindo o seu programa com a gente. O nosso quadro de tecnologia vai começar agora uma série interessante. Nós vamos falar sobre mitos que a gente acaba desenvolvendo, acaba acreditando, ouvindo falar aí nas redes e de vez em quando a gente acaba acreditando nisso e aplicando na nossa vida. Então nós vamos falar sobre mitos da tecnologia. E hoje nós vamos começar com redes sociais, que é uma coisa que todo mundo utiliza e é comum, presente na vida, na rotina de cada um. O mito de hoje é sobre o Facebook. Tenho certeza absoluta que você já viu na sua página do Facebook ou na página do Facebook de alguém, já ouviu falar sobre aquelas declarações que você deve postar caso você queira proteger o conteúdo das suas postagens. Então, a crença é a seguinte: começou a se desenvolver a ideia de que se você fizer um post escrito lá, eu declaro que não quero que as minhas postagens sejam utilizadas por terceiros ou que o Facebook utilize as minhas postagens. Existem várias variações desse texto aí que você teria que copiar e colar na sua página. Isso garantiria que o seu conteúdo, que as suas postagens estariam protegidas. Isso é falso. O Facebook tem os seus termos de serviço. Então, quando você entra lá e se cadastra para fazer parte dessa rede social, assim como de qualquer outra rede social, de qualquer site, quando você faz um cadastro, existe ali os termos de serviço. Obviamente, a maioria das pessoas não lê esses termos de serviço, mas ali estão as cláusulas referentes à sua relação com aquela rede social, com aquele site, com o que quer que seja que você está se cadastrando. Nos termos de serviço do Facebook, e esses termos são atualizados periodicamente, com certeza quem tem uma conta de Facebook há já algum tempo, já recebeu avisos de que os termos de serviço mudaram, e aí você tem que ler de novo e aceitar novamente para continuar utilizando o serviço. Nos termos de serviço do Facebook diz o seguinte, vou ler para vocês. Você é proprietário de todo o conteúdo e informações que publica no Facebook, e você pode controlar como eles serão compartilhados. Mas aí tem um acréscimo. Você pode controlar como esse conteúdo é compartilhado por meio das suas configurações de privacidade de aplicativos. Então, quando você entra no Facebook, aceita os termos de serviço e você deixa suas configurações ali tudo liberado, tudo público, o Facebook, a partir daí, tem a opção de utilizar o conteúdo que você posta. E aí tem uma outra cláusula nos termos de serviço do Facebook, que eu vou ler aqui, ó. Você nos concede uma licença mundial, não exclusiva, transferível, sublicenciável, e aí vários termos de direito aqui, para usar qualquer propriedade intelectual associada ao Facebook. Então você continua sendo proprietário daquilo que você posta, mas o Facebook, como empresa, tem direito de utilizar esse conteúdo que você posta. E aí tem aqui um conselho de advogados especializados na internet que dizem o seguinte: você não pode simplesmente contradizer um contrato que você já assinou, que você assinou quando você aceitou os termos de serviço do Facebook, você não pode contradizer um contrato que você já havia concordado apenas com uma declaração postada numa página da internet. Então fica aí, essa questão de postagem, declarações discordando de alguma política de um site que você utiliza, é mito, isso não funciona. Então fica aí uma dica aí do nosso quadro de tecnologia. Um abraço para você, boa tarde, continua aproveitando o seu programa. Samela, obrigado pelas dicas, viu, gente? Vamos navegar nas redes sociais, principalmente aí, você que não tem tanta facilidade, você que não é dessa geração que nasceu com o computador na mão. Às vezes a gente quer conversar, quer interagir pelas redes sociais, mas não sabe muito bem como ter essa proteção, esse cuidado, né? Então foram muito boas aí as dicas da Samela.
Por falar em redes sociais, a nossa enquete está no ar e eu quero a sua participação. facebook.com/seuprograma, o nosso Twitter, @seuprograma. A gente hoje está querendo saber o seguinte: é possível a gente matar alguém, não só fisicamente, mas matar emocionalmente, espiritualmente, enfim, a gente quer a sua participação. E a produção já me avisou que tem chegado muitas participações legais, eu vou ler aí durante o programa. Hoje a gente está aí tratando sobre o 6º mandamento, não matarás, na nossa série especial. Eu estou recebendo aqui o pastor Diego Barreto, recebendo de volta, né, pastor? Muito obrigado pela volta. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Para falar de um assunto que parece simples, são 2 palavras no mandamento, não matarás, mas é algo complexo, né? É verdade, é o menor mandamento. Parece simples mesmo, como você bem falou, né? Todo mundo, a gente fala, repete, mas ele é um mandamento complicado no sentido de que ele é profundo, né? Ele é curto, mas ele tem uma vasta amplitude nas nossas relações humanas, na vida, na existência mesmo humana. Vamos começar pelo seguinte, não matarás. A primeira coisa que a gente imagina desse mandamento eu não posso tirar a vida de ninguém. Perfeito. Então, quando eu tiro a vida de alguém, eu estou cometendo um pecado. É importante a gente já perceber que o mandamento ele não foi feito para abarcar todas as relações com a vida, ok? Mas especificamente as relações da vida humana. Tanto é que ele está no decálogo, naquela que a gente chama de as relações entre o homem e o homem, né, que existem nos 10 mandamentos. Até explica pra gente essa divisão. A gente falou algumas vezes aqui, mas rapidamente. Os primeiros mandamentos, eles são da relação de Deus para com o homem. Ou no caso, do homem para com Deus. Perfeito. Né? Os primeiros 4. Os primeiros 4. A partir do 5º mandamento, então já é a relação homem para com o homem. Exatamente. A relação é horizontal. Exatamente. Inclusive, algumas pessoas até tentam puxar esse mandamento para a questão dos animais e tal, mas não tem nada a ver. Não é disso que Deus está tratando ali naqueles mandamentos que ele entregou para o povo. E o objetivo ali era tratar de relações sociais mesmo. Porque, inclusive, naquele momento em que isso foi entregue para Moisés, para o povo de Israel, eles faziam sacrifícios de animais por conta do pecado. Então, fazia parte já do processo de vida deles diário, cotidiano, né? Então, inclusive, uma boa tradução mesmo, muitos estudiosos hebraicos dizem que a melhor tradução não é não matarás, e sim não assassinarás. Porque está se referindo a homicídio especificamente e não à morte em si. Na verdade, não há Deus não está dizendo assim que não existe circunstância em que a morte não seja aceitável, não. Porque a morte é aceitável em várias circunstâncias. Inclusive, dentro da própria teocracia da época, né, existiam várias regras que poderiam levar à morte. Se alguém tivesse sexo com animais, Deus fala assim, esse tem que morrer, não viva mais quem fez isso. Se alguém atacar seus pais, não pode mais viver. Então, haviam regras que determinavam a morte de indivíduos. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, eu como ser humano não posso praticar homicídio, não posso assassinar. Já que você está falando de homicídio, vamos pegar uma outra parte desse mandamento, que é complexo. O mandamento é claro com relação a homicídio. E com relação a suicídio? Então, é exatamente aí que está o princípio que a gente usa para entender onde vamos encaixar o suicídio. Quando Deus fala sobre não matar na Bíblia, tem um momento que ele fala assim, aquele que tirar a vida de alguém vai ser exigido sangue, porque eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Quando ele diz eu criei o homem à minha imagem e semelhança, ele está dizendo assim, eu sou o autor do homem. Quem tem direito sobre essa criação sou eu. Então, quem tem direito de tocar na vida humana é só Deus, porque Ele é o Criador. Ele fala, se alguém tocar, vai ser exigido sangue desse. Ele é que dá a vida, ele é que tira a vida. Então, a vida é propriedade divina. Ele concedeu para nós, e só quem pode tirar ele. Então, se eu tirar a vida de alguém, eu estou agredindo a Deus. O homicídio ele é uma agressão a Deus, porque eu estou tirando dele o direito que ele tem sobre as criaturas. E quando eu tiro a minha própria vida, é a mesma coisa. Eu estou
tirando o direito de Deus de controlar a minha vida, de ser o dono da minha vida, de ser o meu Criador. Eu tomo isso pela minha mão e faço mau uso disso. Né? Então, quando eu estou cometendo suicídio, qual é a palavra? Não estou cumprindo o sexto mandamento. Não está cumprindo, não está obedecendo. Você está... Estou transgredindo, essa que é a palavra. Isso. Estou transgredindo o sexto mandamento. Perfeito. É um homicídio, ainda que seja o seu próprio, mas é um homicídio. Agora, não existe perdão, então? Para o suicídio ou para o homicídio? Para o suicídio. O homicídio é claro. Eu posso me arrepender depois e eu tenho certeza que, assim como qualquer outro pecado, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão, Deus vai jogar no fundo do mar e vai se esquecer completamente. Agora, a pessoa muitas vezes não tem a chance do arrependimento num suicídio, né? Mas a gente tem que ir para o intervalo. Voltei a fazer polêmicas aqui no seu programa. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai saber, existe perdão para o suicídio? Existe possibilidade de perdão para a transgressão desse sexto mandamento? Não sai daí, a gente volta já.